Olá, meu nome é Geniana da Silva Gomes, eu faço parte do programa de pós-graduação em Bioquímica Aplicada, modalidade doutorado, pelo Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFV. Eu sou vinculada ao Laboratório de Proteômica, Bioquímica e Proteínas, minha orientadora é a Maria Cristina Baracate Pereira, e hoje eu irei apresentar o trabalho que submeti ao Simpósio de Integração Acadêmica, intitulado Prospecção e Caracterização in silico de novas sequências de inibidores de carboxipeptidase ICPs em genomas da família de plantas Solanaceae. Como coautores desse trabalho, temos os meus co-orientadores, professor Tiago Antônio de Oliveira Mendes, professor Leandro Graça de Freitas e o pós-doutorando Renato Lima Sim. Para introduzir o tema, a família de plantas Solanaceae, ela também é conhecida como Solanáceas. Essa família de plantas desempenha um papel essencial na medicina tradicional e nutrição humana. As espécies são ricas em metabólitos bioativos e em peptídeos encontrados nas suas folhas, frutos, sementes e tubérculos. Os AMPs, produzidos pelas solanáceas, eles têm ganhado destaque em pesquisas ao redor do mundo. Dentre os AMPs, da família Solanaceae, existem vários que já foram identificados, como é possível a gente observar na figura à esquerda, e os gêneros que mais se destacam, em relação ao número de CPs já identificados é o gênero cápsico e o gênero solano. Como esse dado, foi publicado pelo artigo APROS et al. 2020. A classe de inibidores de carboxipeptidase, classificados também como AMPs, eles são caracterizados por possuírem massa molecular menor que 10 kilodaltons, tamanho variando entre 39 e 75 resíduos de aminoácidos, e por possuírem 3 pontos de sulfetos conservados. E existem alguns peptídeos dessa classe que estão presentes na família Solanaceae, como é possível observar na figura. Há algumas espécies que são relatadas por possuírem esses peptídeos são solano licopérsico, que é o tomate, solano tuberoso, que é a batata, nicotiana tabaco, que é a planta tabaco, e Hessianus nigre. Esses inibidores, eles possuem diferentes funções relatadas, por exemplo, eles foram relatados por inibirem exopeptidases, por terem atividade antifúngica, por inibirem o crescimento de células cancerígenas e por ter atividade antiangiogênica, ou seja, eles possuem amplo espectro de ação, só que existem poucos estudos encontrados sobre os ICPs de solanáceas na literatura. Sobre o mecanismo de ação desses ICPs, o que se tem relatado é que eles inibem metalocarboxipeptidases da subfamília A e B. Como que então que ocorre esse mecanismo de ação? Os resíduos da região C-terminal desses peptídeos é determinante no mecanismo de ação, onde esses resíduos, então, eles vão interagir com os aminoácidos do sítio ativo dessas MCPs. Os aminoácidos do sítio ativo estão observados ao lado direito, onde o sítio ativo das carboxipeptidases são divididos em 4 subsítios, e o mecanismo de ação dela é desencadeado pelo aminoácido glutâmico 270 e pelo cofator zinco. Os ICPs, então, ao interagir com esses aminoácidos no sítio catalítico da enzima, impede que ela exerça a sua função. Esse mecanismo de ação ele foi caracterizado pelo ICP de solano tuberoso da solanáceas. Bom, além disso, em resultados anteriores do nosso laboratório de pesquisa, um peptídeo foi identificado a partir de um extrato peptidômico purificado das folhas de solano melongena. Esse extrato ele apresentou alta atividade contra bactérias fitopatogênicas, tanto gram-negativas como gram-positivas, como vocês podem ver marcado em vermelho. Esse extrato intitulado PC1, ele foi levado para sequenciamento e pesquisas do laboratório conseguiram identificar um novo inibidor de carboxipeptidase da solano melongena, que é uma espécie de solanácea, que é, no caso, a berinjela. Então, o ICP-SMEL foi identificado pelo nosso laboratório, junto com esses dados, mais os outros dados que eu apresentei na introdução, nós então desenvolvemos esse trabalho, que teve o principal objetivo de prospectar e caracterizar novas sequências de ICPs em genomas da família de plantas Solanaceae, utilizando a sequência do ICP-SMEL como modelo. Na metodologia desenvolvida para a prospecção desses novos ICPs, a sequência modelo de 59 resíduos de aminoácidos do ICP-SMEL,
foi utilizada e o que a gente foi fazer um T-BLAST-N contra 39 genomas que a gente selecionou, 39 genomas referenciais, né, de espécies das solanáceas que estavam depositados no NCBI, e a gente utilizou o critério de selecionar sequências em relação à sequência modelo que possuísse velo menor que 10-3, cobertura acima de 70% e identidade acima de 30%. Nós também analisamos a qualidade desses genomas, né, antes de começar o protocolo das buscas. E a qualidade desses genomas foi utilizando o programa Buscos e também o tamanho do genoma e a porcentagem das bases nitrogenadas G e C. Após a seleção das sequências, a gente fez o alinhamento múltiplo dessas sequências utilizando o programa Cluster Ômega e fizemos também análise de conservação utilizando os programas WebLogo e MView. Após essas análises, nós ainda fizemos uma curadoria dessas sequências, que foi pela ferramenta XPace Translate Tool, onde a gente traduziu, né, essas sequências de DNA para aminoácidos para ver se existiam algum stop codon intrasequências e também o Deep Loop para predizer a sublocalização celular dessas sequências. Sequências que possuíram stop codon interno, ao serem avaliadas, elas foram escolhidas e também as sequências que não foram preditas para peptídeo secretado, igual o CP-SMEL, também foram deletadas. Bom, como principais resultados, nós obtivemos, né, a identificação de 66 novas sequências de ICPs encontradas, né, na análise dos 39 genomas, e a gente identificou essas sequências em 29 dos 39 genomas analisados. Então, a gente obteve um alto número de sequências em mais de 70%, né, dos genomas que a gente analisou. Então, a gente percebe que os ICPs eles estão amplamente distribuídos entre as espécies de Solanaceae. Dentre os gêneros, né, esses ICPs eles foram distribuídos em 6 gêneros, onde o gênero Solano e o gênero Nicotiana e o Cápsico, eles obtiveram a maior porcentagem das sequências de ICPs encontradas, respectivamente, né? Bom, dentre as espécies, a que teve maior número de sequências ICPs encontradas foi a espécie de Solano melongena, com 15 sequências. Após foram as espécies de Solano clarkii, Cápsico chinense e Datura stramoni. A gente percebe que dentre os 29 genomas que a gente obteve sequências, pelo menos uma sequência foi encontrada em cada um. Dentre a qualidade dos genomas das solanáceas que a gente analisou, a gente percebe que a maioria dos genomas eles tiveram ótima qualidade e isso então aumentou, né, a confiabilidade dos resultados que nós obtivemos. Em relação às análises de conservação, o que a gente percebe é que a conservação das sequências ela é maior intraespécie e intragênero. Quando a gente pega espécies diferentes, a gente compara espécies diferentes, a gente vê que a variabilidade entre as sequências aumenta e também quando a gente compara gêneros diferentes. E a gente percebe em vermelho, né, essa relação da alta conservação das sequências dentro de uma mesma espécie, a gente observar aqui, né, a região consenso é marcada em vermelho das sequências de Solano melongena. A gente consegue perceber também que a posição das 6 cisteínas elas são conservadas para todas as sequências encontradas, mais uma característica que confirma, então, todas essas sequências como inibidores de carboxipeptidase. E aqui pelo WebLogo, essa conservação ela é mais nítida ainda, né, de se ver. Como conclusão desse nosso trabalho, nós obtivemos, então, os ICPs, né, eles são amplamente distribuídos na família das solanáceas. Esse trabalho ele enfatiza também a importância desses inibidores para as solanáceas, né, ao identificar pelo menos a presença de uma sequência na maioria dos genomas identificados. E esse trabalho também abre novos horizontes, né, para estudos envolvendo os ICPs como alvos potenciais para desenvolvimento de agentes de defesa contra fitopatógenos. Bom, eu deixo aqui meus agradecimentos ao meu laboratório, o LPBP, e também às demais instituições de fomento, né? Por demais, o meu muito obrigado e meu e-mail para contato.